Após derrotar o alienígena que matou toda a sua tripulação, Ripley e seu gato são congelados em uma cápsula criogênica, enquanto sua nave espacial flutua pelo espaço. Eventualmente, a nave é interceptada por uma embarcação de salvamento, e como a tripulação pensa que a nave da Ripley é um antigo ônibus abandonado, eles estouram tudo para abrir caminho para dentro. No entanto, seus planos de salvamento são abandonados quando percebem que a Ripley estava viva. Algum tempo depois, Ripley acorda na baia médica de uma instalação espacial em órbita da Terra. Depois que uma enfermeira verifica, ela é visitada por Burke, um representante da empresa da qual a Ripley trabalha. Burke traz o gato e informa a Ripley que ela estava em hibernação por 57 anos, porque a sua nave flutuou pelo espaço até que a embarcação de salvamento a encontrou por coincidência. De repente, o gato rosna e desencadeia o transtorno do estresse pós-traumático da Ripley, fazendo com que ela comece a convulsionar. A equipe se aproxima para tentar contê-la, enquanto Ripley pede que eles terminem com ela. Então ela levanta a camisa para revelar algo perigoso no seu estômago. Nesse momento, Ripley acorda, confirmando que a última parte havia sido um pesadelo. Uma enfermeira pergunta se ela precisa de algo para ajudá-la a dormir, mas a Ripley recusa. Algum tempo depois, o conselho da empresa interroga Ripley sobre o que aconteceu. Então ela compartilha sobre a sua luta contra o alienígena. No entanto, eles não acreditam nela e consideram ela mentalmente instável. Então revogam a sua licença de voo e a submetem à supervisão psiquiátrica. Ripley pergunta por que eles não enviam pessoas ao planeta onde a sua tripulação encontrou o alienígena para obter provas, e descobre que o planeta, que foi nomeado de LV-426, já foi colonizado há 30 anos por terraformadores que estão criando uma atmosfera para tornar o lugar habitável. Alguns dias depois, a Ripley é finalmente liberada e consegue um apartamento onde Burke a visita novamente com o tenente Gorman dos fuzileiros coloniais. Eles dizem a Ripley que perderam o contato com o LV-426 e pensam que deve ser por conta dos alienígenas. Então a empresa enviará um esquadrão de fuzileiros para investigar melhor o caso. Como a Ripley tem experiência com esses alienígenas, eles gostariam que ela fosse como conselheira. Se ela concordar, a empresa a reinstalará como oficial de garantia. No entanto, Ripley recusa, temendo a ideia de voltar e bem frustrada com a atitude ambígua da empresa em relação a ela. Naquela noite, Ripley acorda de outro terrível pesadelo e percebe que isso não vai parar até que ela confronte os seus medos. Ela liga pro Burke e depois que ele garante que a missão ao LV-426 é para matar todos os alienígenas e não estudá-los, ela concorda em se juntar à missão. Mais tarde, Ripley e Burke embarcam em uma nave de guerra conhecida como Sílico, onde encontram os fuzileiros coloniais liderados por Gorman. O grupo estava acabando de acordar da hibernação e a Ripley percebe que eles não levam a ameaça dos alienígenas muito a sério. Durante o almoço, os fuzileiros brincam com uma faca e um bispo corta acidentalmente o dedo. Quando Ripley o vê sangrar branco, ela entra em pânico ao perceber que ele é um androide, porque, durante a sua última missão, outro androide os traiu para estudar o alienígena. Ele a assegura de que a nova geração de androides possui inibidores comportamentais e são incapazes de ferir os humanos, mas a Ripley os dispensa com raiva. Depois, durante um briefing da missão, a Ripley conta aos fuzileiros sobre a sua experiência com o alienígena para que saibam o que esperar, mas eles ainda não a levam a sério. Querendo provar a si mesma, ela se oferece para ajudá-los a carregar a sua nave de descida e manuseia habilmente um grande carregador de energia, que é um traje hidraulicamente aprimorado. Depois de reunir muita munição, os fuzileiros embarcam na nave de descida e voam sobre a colônia, percebendo que não há nenhuma atividade visível, o que é estranho, porque a estrutura estava intacta e eles ainda têm energia. Quando pousam, os soldados entram em um veículo blindado de transporte de pessoal, APC, para entrar na colônia. Ao forçar as portas para abrir, eles começam a vasculhar o prédio com rastreadores de movimento e descobrem que o local estava vazio, mas há evidências de uma grande batalha na forma de barricadas, marcas de tiros de armas pequenas até queimaduras de ácido no chão, o que prova a presença dos alienígenas aqui, pois eles têm ácido no sangue. Eles concluem que o prédio estava seguro por enquanto, mas a Ripley estava cética. Então Gorman, Burke e Ripley entram na colônia. No laboratório médico, eles ficam surpresos ao encontrar uma série de cápsulas de êxtase com alienígenas que avançam sobre eles quando se aproximam demais. Eles encontram um arquivo descrevendo uma tentativa de remover um alienígena de uma das suas vítimas antes que pudesse implantar um embrião, e a remoção resultou na morte do sujeito.
De repente, eles veem algo se movendo no rastreador e quando se movem cuidadosamente para verificar, algo corre nas sombras e os soldados desperdiçam algumas balas. Então o grupo olha mais de perto e fica chocado ao descobrir uma menina chamada Annie. Ela claramente tem medo deles e foge quando os soldados tentam pegá-la. Então a Ripley a segue para um escorregador de lixo, abraçando ela e falando gentilmente com ela até que a Annie concorda em sair com ela. Depois o grupo retorna à nave, mas a Annie se recusa a falar novamente. A Ripley é paciente e gentil até que a Annie confie nela. A menina explica que todos os outros estão mortos e pensa que os fuzileiros não podem fazer nada contra os alienígenas. Enquanto isso, Bishop estuda os aliens que eles encontraram, chamando-os de magníficos. No computador principal, Hudson localiza os colonos porque todos têm dispositivos de rastreamento embutidos na pele. Ele eventualmente encontra todos eles juntos na estação de processamento sob as torres de resfriamento principais no subnível 3. Os soldados partem novamente no EPC e começam a descer os subníveis, percebendo que há interferência nos seus rádios. No subnível 2, eles descobrem algumas estruturas orgânicas semelhantes a colmeias que devem ter sido feitas pelos aliens. Ripley percebe que os fuzileiros estão caminhando ao lado ao redor da colônia e que suas armas poderiam causar uma explosão nuclear. Portanto, Gorman ordena que deixem a sua munição e mantenham apenas os lança-chamas. No entanto, Vasquez e Drake reativam secretamente suas armas inteligentes de qualquer maneira. Quando finalmente chegam ao subnível 3, encontram um ninho alienígena contendo os corpos dos colonos envoltos em casulos, sendo hospedeiros para os parasitas alienígenas. Os fuzileiros se movem cuidadosamente e eventualmente encontram um colono que ainda estava vivo e implorando por misericórdia. A mulher começa a convulsionar e de repente um alienígena bebê sai do seu peito, mas os fuzileiros agem rapidamente e o matam com um lança-chamas. Infelizmente, todo o barulho acorda os alienígenas, que estavam escondidos dentro das paredes. Os soldados recebem sinais nos rastreadores de movimento, mas não conseguem ver as criaturas, que atacam de surpresa e capturam um soldado. Isso causa um disparo acidental do lança-chamas e incendeia um fuzileiro, que cai da plataforma. Isso também inicia um incêndio, e antes que os outros possam fugir, as chamas causam a explosão de um estoque de munição. O caos se instala, e enquanto alguns soldados tentam adivinhar de onde vêm os ataques, Vasquez e Drake atiram aleatoriamente. O pânico não permite que escutem as tentativas do Gorman de organizar táticas de defesa pelo rádio. Os aliens começam a matar os fuzileiros um por um, e Gorman não sabe o que fazer, fazendo com que a Ripley grite com ele. Como Gorman ainda não reage, Ripley assume o controle do APC e o conduz através da colônia, passando pelo ninho para encontrar os 4 fuzileiros sobreviventes. Um alienígena tenta segui-los e Vasquez atira para matá-lo, mas o alienígena sangrou o ácido sobre o Drake, matando ele na hora. Outro alienígena tenta atacar o veículo, então os fuzileiros correm para fechar as portas, e Hicks o mata com um tiro de espingarda, causando uma queimadura de ácido no braço do Hudson. O APC pega fogo acidentalmente enquanto Ripley dirige, e a trepidação faz com que o Gorman desmaie. Outro alienígena pousa no topo do APC e quebra o vidro para tentar atacar a Ripley, mas ela para o veículo fazendo ele cair e atropela ele logo em seguida para o matar. O portão frontal estava fechado, então a Ripley o atravessa para escapar, destruindo o eixo transversal do APC no processo, o que significa que o veículo para de funcionar após alguns quilômetros depois. O grupo discute como proceder e a Ripley sugere detonar toda a colônia. O Burke protesta porque deve proteger os ativos da empresa e acha que ninguém tem o direito de exterminar uma espécie alienígena inteira. Os soldados estão do lado da Ripley e ela aponta que essa é agora uma operação militar, então o cabo Hicks estava no comando. Hicks autoriza a ideia da Ripley e o grupo sai do APC para disparar um sinalizador. Os pilotos na nave de descida conseguem ver e se preparam para o resgate, mas ao decolarem notam uma gosma estranha na rampa. Descobre-se que um alienígena se infiltrou e agora mata um piloto, fazendo a nave de descida cair e se chocar em uma explosão. A equipe corre para se esconder, enquanto as partes da nave de descida atingem o APC, destruindo a maior parte das armas do time. Agora, o time estava encalhado, então decidem se esconder dentro da colônia por enquanto. O rádio funciona e eles chamam uma equipe de resgate, que chegará em 17 dias. Depois de verificar as armas restantes para saber como que estão trabalhando, o grupo olha um mapa da colônia e decide selar todas as possíveis rotas de acesso para os alienígenas do complexo principal. As metralhadoras sentinelas são colocadas em locais estratégicos e Hicks dá a Ripley um rastreador de pulso.
Mais tarde, Ripley coloca Annie para dormir, mas a menina estava muito assustada para dormir. Para ajudá-la a se sentir segura, Ripley coloca o rastreador no seu pulso. Depois, Bishop descobre que o sangue ácido dos aliens se neutraliza após exposição ao ar. O grupo discute sobre a colônia alienígena e conclui que deve haver uma rainha lá dentro. Ainda há 2 aliens mortos nas cápsulas do laboratório e Ripley pede a Bishop para destruí-los, mas ele diz que recebeu ordens do Burke para mantê-los vivos. A furiosa Ripley confronta o Burke, que quer levar os aliens para a Terra porque a indústria de armas vai pagar bem por eles. Ripley revela que verificou o registro da colônia e descobriu que Burke foi responsável por enviar os colonos para a nave alienígena depois de escutar a sua história, culpando por suas mortes. O Burke afirma que só queria provar a sua experiência e cometeu um erro simples, então a Ripley o empurra contra a parede e jura expô-lo quando voltarem à Terra. Minutos depois, eles notam a ventilação de emergência disparando do outro lado da colônia, o que significa que as unidades de resfriamento falharam e o núcleo explodirá dentro de 4 horas. Os danos do acidente tornaram impossível desligar o reator de longe, então alguém deve ir até a torre de ligação e pilotar remotamente a segunda nave de descida. Bishop se voluntaria, já que é o único que sabe como fazer isso. Enquanto Bishop começa a fazer o seu caminho através de um local estreito, Hicks ensina Ripley a usar algumas armas avançadas, e Hudson e Vasquez verificam o perímetro. Gorman logo recobra a consciência e tenta se desculpar por seu comportamento, mas a Ripley o ignora. Então, ela vai até o quarto para verificar a Annie, e a encontra dormindo embaixo da cama. Ripley se junta a ela porque também precisa dormir. Eventualmente, Bishop chega à torre e continua a preparar a outra nave de descida para a partida. Momentos depois, Ripley acorda e encontra as cápsulas vazias do laboratório no chão, significando que os alienígenas e amostras escaparam. Ela também percebe que alguém pegou um rifle. De repente, um alienígena salta perto da cama e tenta atacá-las. Então, a dupla foge. A Ripley vira a cama sob a criatura. Em seguida, eles tentam as portas apenas para encontrá-las trancadas. O quarto é a prova de som e ninguém pode ouvi-los gritar. Ripley tenta sinalizar através da câmera de segurança. No entanto, enquanto a tripulação estava distraída escutando as atualizações do Bishop, Burke desliga o monitor. Em seguida, Ripley tenta quebrar o vidro, mas também não funciona. Percebendo os sensores de incêndio, Ripley usa o seu isqueiro para ativá-lo. O alarme dispara e finalmente chama a atenção dos soldados, que correm para o laboratório. Enquanto o alienígena pula na Ripley, ela o empurra para longe, mas o alienígena pula nela novamente e fecha um membro ao redor de seu pescoço, enquanto outro alienígena vai atrás da Annie. Os soldados finalmente chegam e quebram o vidro com alguns tiros. Logo, Hudson estava matando o alienígena que estava prestes a pegar a Annie com a sua arma, e os outros ajudam a Ripley. Após muita luta, eles conseguem tirá-la, e o Vasquez o mata com um rifle de pulso. Depois, Ripley expõe o Burke para a equipe, explicando que o Burke queria usá-las como casulos para esses alienígenas e sabotar as cápsulas de criogenia dos fuzileiros para eliminar qualquer testemunha. Então, ele retornaria à Terra com o alienígena e iria contrabandear nos corpos da Ripley e da Annie. O Burke nega tudo, mas os outros acreditam na Ripley, então discutem o que fazer com ele. Nesse momento a energia é cortada, então Vasquez e Hudson patrulham o perímetro e conseguem ver nos rastreadores que há um movimento por toda parte. A equipe se reúne na sala central de operações e sela a porta, mas o rastreador mostra que o exército de alienígenas estava se aproximando. Quando olham para cima, descobrem painéis no teto e removem um para descobrir que os aliens já estavam se infiltrando. A equipe abre fogo e os alienígenas caem na sala, iniciando uma luta brutal. Burke usa a distração para escapar e tranca a porta atrás dele, mas um alien encontra uma rota alternativa para aquela sala rapidamente e o mata. O Hudson luta bravamente e mata vários aliens, mas infelizmente é cercado por várias criaturas que o levam embora. O grupo consegue forçar a porta aberta e entra no corredor enquanto os aliens tentam derrubar a porta. Nesse momento, a Annie encontra uma entrada para o duto de ar, então o grupo escapa enquanto a Annie serve de guia. Bishop entra em contato com eles e informa que a nave estará pronta em 16 minutos. Vasquez é a última na linha e usa todas as armas que tem para manter os aliens afastados, mas quando ela atira em um alienígena com a sua arma, ele derrama um sangue ácido e machuca sua perna. Gorman volta para ajudá-la, apenas para ser cercado por aliens de repente, então eles ativam a sua última granada para derrubá-los, morrendo no processo. Os outros estão escapando pelo duto de ventilação, mas a explosão faz a Annie escorregar e cair no esgoto no fundo da instalação. Usando o rastreador de pulso,
A Ripley e Hicks chegam ao corredor acima do esgoto e conseguem ver a Annie pelas grades. Hicks começa a cortar a grade, mas infelizmente um alien aparece e ataca a Annie. Quando os dois conseguem abrir um buraco, a garota desapareceu. Hicks e Ripley correm para o elevador, mas um alien aparece e tenta atacá-los. Hicks rapidamente o mata, recebendo ferimentos do ácido no processo. Ripley o ajuda a andar e logo eles saem do prédio, onde Bishop os pega na nave de descida. No entanto, Ripley se recusa a sair sem a Annie, sabendo que ela deveria estar viva porque os aliens usam humanos para procriar. Ela pega um monte de armas e retorna ao prédio depois que Bishop lembra que ela só tem 19 minutos antes que o lugar exploda. Depois que pega o elevador para o subnível 3, Ripley avança pelos corredores enquanto aciona o lança-chamas só por precaução. Ela fica arrasada ao encontrar o rastreador de pulso no chão, mas nesse momento, a Annie grita ao ver um alienígena nascendo. Ripley segue o barulho e atira na criatura, apenas para uma grande alienígena sair também. Depois de derrubá-lo, Ripley resgata a Annie do casulo e começa a correr com a garota nos braços. Evitando uma explosão, elas viram na direção errada e entram em uma câmara onde encontram milhares de ovos e encontram uma enorme alienígena, que chama seus guerreiros para defender o ninho. No entanto, Ripley ameaça destruir os ovos com seu lança-chamas, então a rainha sinaliza para os guerreiros recuarem. Ripley e Annie lentamente recuam da câmara de ovos, mas nesse momento um ovo eclode e a Ripley usa seu lança-chamas novamente. Ela queima todos os ovos e a rainha fica furiosa, chamando seus guerreiros de novo. Ripley então dispara uma série de tiros e granada nos ovos, nos alienígenas guerreiros e no saco de ovos da rainha, explodindo tudo. Depois, a Ripley e Annie fogem e entram no elevador, enquanto as explosões continuam ao redor deles. Um alienígena tenta emboscá-los, mas ela rapidamente o abate antes que o elevador finalmente os leve embora. A dupla chega à plataforma com 2 minutos restantes, mas a nave de descida não está lá. Nesse momento, o outro elevador chega e a rainha emerge, mas a Ripley estava sem munição. Felizmente, Bishop chega com a nave de descida e a dupla rapidamente entra, conseguindo voar embora pouco antes do prédio explodir completamente. Momentos depois, o grupo estava de volta a Celeco, e Hicks estava sedado pela dor, enquanto Ripley agradece a Bishop por sua ajuda. De repente, algo apunhala por trás. É a rainha, que conseguiu se infiltrar na nave de descida antes da explosão. Depois de quebrar o Bishop ao meio, ela se aproxima dos outros. Ripley mantém a atenção da rainha nela, enquanto a Annie se esconde sob o peso. A Ripley corre para se esconder atrás de uma porta e a rainha não consegue abri-la. Então, começa a arrancar as placas do chão até que finalmente tem a Annie encurralada. Nesse momento, a Ripley reaparece no traje de empilhadeira e começa a lutar contra a alienígena como ele. Ela soca a rainha várias vezes e tenta jogá-la no compartimento de ar da nave, mas a rainha rapidamente se agarra ao traje de empilhadeira e a Ripley é arrastada junto com ela. Ao sair do traje, Ripley consegue sair e subir pela escada, apenas para a rainha agarrar a sua perna. Então a Ripley abre a porta externa do compartimento de ar, fazendo o ar sair da nave. A rainha tenta desesperadamente se segurar no pé da Ripley, mas o seu sapato sai e o alienígena é soprado para fora no espaço. Annie quase é levada também, mas o torso superior do Bishop ainda estava funcionando, então ele se agarra à grade no chão para se manter preso, e a sua mão agarra Annie no último momento. Com muito esforço, Ripley consegue se puxar do compartimento de ar e fecha, mal tirando a sua perna a tempo. Agora que estão realmente seguros, toda a equipe se prepara para a hipersonda, enquanto a nave os leva de volta à Terra. E então, tudo é finalizado.